consideração com as pessoas que vêm a horas, fazê-las esperar por aqueles que ou chegam tarde ou não se interessam por estas iniciativas. No seguimento, como sabem, alguns já estiveram cá no mês passado, na primeira reunião, digamos, no seguimento da vontade do nosso Papa, podemos dizer assim, resolvemos realizar mensalmente um encontro com um palestrante que esteja dentro dos assuntos e que seja uma pessoa considerada e para fazer um certo debate, de modo a repensarmos, afinal de contas, aquela indicação que o nosso Papa nos dá de sairmos para a rua, para as periferias, para o contato com as pessoas. Na primeira, os que estiveram cá sabem, portanto, tivemos o professor Matos Ferreira, que nos veio, digamos, falar da necessidade que temos de termos uma igreja em missão, numa sociedade que tem alguns sintomas de doença grave, e hoje, um mês depois, temos o prazer, todos conhecem o nosso palestrante, de ouvir falar sobre a necessidade absoluta da construção de um mundo solidário e em paz. O nosso palestrante de hoje, que, como é habitual, embora seja uma pessoa muito conhecida, vou passar a palavra ao... Posso já fazer? Não preciso fazer essa apresentação, só todos conhecem o Sr. Alfredo Luta Costa. Estou lá visto. Visto que é grande, é uma pessoa grande, mas é alguém que, portanto, agora temos que ter muito respeito, porque agora é conselheiro do Sr. Presidente da República, da mediação lá do... Bom, portanto, de qualquer maneira, eu só para dizer que é um dos especialistas deste país sobre questões ligadas às questões sociais, em particular à pobreza. Já teve funções governativas, já foi ministro, e já aqui na nossa casa-igreja, foi já presidente de várias vezes, mesmo primeiro, depois presidente da Comissão Nacional de Justiça e Paz, se acabou o mandato, o segundo mandato como presidente há poucos meses, né? Agora está mais em descanso, mas portanto é uma voz conhecida e de facto é uma grande honra para nós termos aqui o Sr. Alfredo Luta Costa connosco. Tenho pena que muita gente não tenha vindo, ou pelo menos mesmo até aquelas pessoas habituais. Pronto, mas isso vai sem cheiro. E pronto, olha, não somos muitos, mas os que somos suficientes, verdade? Somos suficientes. Claro, pronto, então vamos a isso. Muito obrigado, boa noite, muito obrigado pelo convite. Este é um exercício que para mim está em movimento. Para mim é uma tarefa, digamos assim, muito interessante buscar o pensamento social deste país. Porque a forma como ele apresenta o pensamento, quer seja social, quer noutros aspectos, é tão original que nos obriga a um exercício muito específico para captar o seu pensamento social. Mas, a propósito de ter sido ministro e tal, eu queria começar com uma história muito recente de uma neta. Eu tenho uma filha casada na Alemanha e a neta mais velha tem 10 anos. E ela vai a uma escola para também aprender português. E então a professora mandou fazer uma redação sobre a pessoa mais importante da família. E ela telefonou, mandou um e-mail
a dizer que, sabes, eu tenho que escrever uma redação sobre a pessoa mais importante da família e eu escolhi-te a ti, avô. Bom. E depois mandou a redação. Então, a redação é assim. Eu escolhi o meu avô como a pessoa mais importante da família porque ele foi ministro. A pessoa de quem estou a falar é alta, gosta de sopa e dá nomes às netas. É que eu normalmente trato as netas não pelo nome direto, mas por um arranjo. Por exemplo, ela é Clara, trato-a por Clarucha. Portanto, essas mudanças. E assim com os outros. E eu disse que ele tinha sido ministro. E podem perguntar porque é que eu disse isto. Porque ser ministro é muito importante. E é praticamente esta a redação que ela fez. Ora bem, o que é que eu vou aqui apresentar? Quanto tempo é que achas? Eu vou apresentar fundamentalmente aquilo. Bom, o texto fundamental do Papa nesta matéria continua a ser a exortação apostólica Evangelii Gaudium, com algumas achegas que a gente vai tendo, quer de intervenções públicas dele, às vezes diárias, nas homilias da missa da Casa de Santa Marta, quer outros momentos em que ele aproveita para fazer alguma exegese e alguma pregação com base na Escritura, e também coisas que eu leio de outros que dizem coisas sobre o Papa, designadamente o cardeal Maradiaga, que é um fidelíssimo intérprete do pensamento do Papa, o cardeal Reinhard Marx, que também é muito próximo do Papa, etc. E também alguns que o criticam, como também há, sobretudo, eu por enquanto só encontrei em institutos católicos, num instituto católico americano. Ora bem, portanto, aquilo que eu vou dizer é necessariamente incompleto. Eu mesmo estou numa linha de investigação, digamos assim, sobre o pensamento social do Papa e, portanto, tomem aquilo que eu vou dizer como incompleto, como, eventualmente, coisas que possam estar fora de contexto e que vale a pena a gente situar melhor no contexto, embora eu tenha tido uma natural preocupação de não desvirtuar ao retirar as coisas do contexto, etc. Portanto, é mais um pontapé de saída para uma conversa convosco do que uma lição dada pelo professor. A primeira característica do pensamento deste Papa é que tem um forte pendor social. É inegável. O que é curioso é que esse forte pendor social é perfeitamente consistente com o pensamento teológico. Portanto, não temos, uma vez que eu fui falar sobre a Evangelii Gaudium, houve uma senhora da ciência que me perguntou: acha que o Papa é um ativista social? Se nós considerarmos um ativista social alguém que procura transformações sociais, é. Agora, se ativista social é alguém que procura transformações sociais e mais nada, não é. Porque o Papa situa as preocupações sociais dentro da sua visão teológica. E isto é muito importante. Dou um exemplo.
e vou ler bastante da Evangelho Gaudium, quando fala da natureza da proposta de evangelização, o Papa diz assim: a proposta é o reino de Deus. Portanto, não haja aqui dúvidas sobre se a nossa proposta é uma revolução, é uma ação política. Não. A nossa proposta é o reino de Deus. Trata-se de amar a Deus, que reina no mundo, e isto é importante. Deus não reina apenas no espaço. Deus reina no mundo. E também o que se segue é curioso. Na medida em que Ele conseguir reinar entre nós, a vida social será um espaço de fraternidade, de justiça, de paz, de dignidade para todos. Portanto, é uma perspectiva perfeitamente consistente e integrada, uma visão do reino de Deus, que eu às vezes dizia, como sabem, antes do concílio ainda havia uma distinção muito clara entre trabalhar no mundo e trabalhar para o reino de Deus, etc. Não é? Pelo menos não era claro. Eu costumava dizer, quer dizer, os padres e os bispos dificilmente vão perceber o drama dos leigos. Porque se aquilo que os leigos fazem, que é trabalhar no mundo, não tem repercussão sobre a construção da história da salvação, os leigos estão a perder tempo. Estão a perder tempo. Ora bem, esta maneira de olhar para o problema, que não é nova, isto, a partir do concílio e a partir dos teólogos que prepararam o concílio, já é claro, mas não sei se concordam comigo, nas últimas décadas a gente insensivelmente foi-se fechando um bocadinho, fechou um bocadinho novamente, pelo menos essa sensação que eu tenho, e foi quando apareceu o Papa Francisco que eu disse: bolas, pá, afinal a gente tinha fechado outra vez e agora é que vamos abrir novamente. Ora bem, portanto, muito do que ele diz não tem nada de novo, mas é importante que diga, e ao dizer, se ele sente necessidade de dizer, é porque as coisas não são ainda tal como o concílio o quis. Quando falo do concílio e de todo o movimento que houve antes e depois do concílio. Bom, portanto, esta relação entre a história da salvação e a história dos homens é fundamental para nós apanharmos a perspectiva do Papa Francisco. O cardeal Oscar Maradiaga esteve cá em dezembro passado, a convite da Comissão de Justiça e Paz, para falar precisamente sobre o capítulo 4 da Evangelho Gaudium, que é a dimensão social da evangelização. E ele também tem uma frase que vem nesta linha. O processo de evangelização tem de querer transformar a história. Portanto, não é uma coisa para a sacristia. Não é uma coisa para o interior dos templos. Não é uma coisa intimista. Não. Tem que transformar a história. E o Papa diz a alguns também na Evangelho Gaudium, é que Jesus não salvou apenas o homem, também salvou a relação entre os homens. E, portanto, o reino de Deus, o conceito de redenção, de salvação, etc., não abrange apenas os seres individuais, que são os seres humanos, mas abrange também as relações entre eles. Bom. Está aqui, portanto, eu já disse isso. Uma outra passagem do Evangelho Gaudium que vem nesta linha e ajuda-nos a termos esta perspectiva. Diz o Papa, a conversão cristã exige rever especialmente tudo o que diz
respeito à ordem social e à consecução do bem comum. A conversão cristã. Portanto, vejam que como o Papa associa os temas da ordem social e a consecução do bem comum à própria conversão cristã. Pensar nisto e pensar no nosso exame de consciência, no modo como fazemos as nossas confissões, daquilo que dizemos. Num tempo de concílio, houve uma série de conferências feitas pelos dominicanos de Lisboa e houve um deles, que é o Frei Bento Domingos, que devem conhecer e conhecem a maneira que ele tem de expor as coisas, que deu uma castanha brutal nos cristãos, porque quando iam confessar, nunca falavam da justiça social e em que medida tinham pecado contra a justiça social. Uma castanha daquelas típicas do Frei Bento. Quando chegou à altura do debate, houve um senhor que disse assim: ó Frei Bento, o senhor bateu-nos porque vamos à confissão e não referimos os nossos pecados contra a justiça social. Eu queria fazer uma pergunta. Quantos padres confessores nos perguntam sobre os pecados contra a justiça social? O Frei Bento responde com duas respostas. Primeiro, o confessor não é substituto da consciência. Segundo, faz parte da missão dos leigos converter os padres. Foram as duas respostas que ele deu. Ora bem, portanto, aqui o nosso Papa Francisco vem dizer a conversão tem a ver com esses temas da ordem social e da construção do bem comum. E acrescenta, é uma frase que eu gosto muito, uma fé autêntica comporta sempre um profundo desejo de mudar o mundo, transmitir valores, deixar a Terra um pouco melhor depois da nossa passagem por ela. Acho isto lindíssimo, não é? Deixar a Terra um pouco melhor depois da nossa passagem por ela. É uma coisa muito simples, mas é uma coisa que nos pode motivar e ser uma espécie de leitmotiv do nosso dia a dia. Ora bem, depois, porventura, o Papa Francisco dá um passo mais claro em relação aos seus antecessores. Os antecessores, quer o Papa João Paulo II, quer o Papa Bento XVI, do João Paulo II, recordo perfeitamente, porque escreveu aquele documento sobre a missão dos leigos, Evangelho, como é que se chama? Christi Fidelis Laicis. Mas, e ali é muito claro, em colocar o problema da transformação social na mão dos leigos. E eu fico, para mim, com a convicção de que João Paulo II não considerava a transformação social uma função dos padres e dos bispos. Bento XVI, nas suas encíclicas sociais, fala muito que a função da Igreja, enquanto magistério, é de influenciar as mudanças, de orientar com valores as mudanças, etc. Mas fazer as mudanças, eu penso que o Bento XVI pensava fundamentalmente nos leigos. Agora vejam o que é que diz o Papa Francisco. Embora a justa ordem da sociedade e do Estado seja dever central da política, a Igreja não pode, nem deve, ficar à margem da luta pela justiça. Todos os cristãos, incluindo os pastores, têm
este pormenor de dizer, incluindo os pastores, são chamados a preocupar-se com a construção de um mundo melhor. E não faz mais distinção sobre quem deve trabalhar no mundo para mudar o mundo e quem deve ficar com orientações princípios. Portanto, isto dá para os dois lados. Não é? Assim se entende que o Papa fale na dimensão social da evangelização, que é o nome do capítulo 4 desse documento. A evangelização tem também uma dimensão social. Ora bem, uma característica do pensamento social do Papa, e para mim é muito curiosa, porque aquilo que ele diz, enquanto pastor e enquanto eu ia dizer chefe de igreja, mas ele próprio não estará desta designação, enquanto bispo de Roma, enquanto Papa, muito do que ele diz, e eu ao ler, testei inconscientemente à luz das ciências sociais. E posso dizer-vos que está corretíssimo o que ele diz do ponto de vista ético e teológico com aquilo que eu pensava já por via das ciências sociais. Depois veremos que há um campo das ciências sociais em que o Papa esfrangalha tudo e não deve haver nenhum cientista social dessa área que se sinta intacto depois de ler este documento, que é a economia. O Papa esfrangalha a economia. Nos outros campos das ciências sociais, como eu vou poder exemplificar, o Papa está absolutamente atualizado sobre como as coisas se devem. Onde é que estão as causas, primeiro, que é uma forma de compreender os problemas, e como é que se combate, e sobretudo como é que não se combate. Que hoje em dia é muito importante, porque se desperdiçam muitos esforços, muitos recursos, julgando que se resolvem problemas e sabendo antemão, se estivessem esclarecidos, que por essa via não se chega lá. Bom, mas continuemos. Eu diria que o Papa é original nisto. Fala muito claramente dos vários níveis de intervenção para resolver os problemas sociais. Para resolver um problema social, e o problema social é um problema que não é o problema do indivíduo, mas é da sociedade, nós temos, são precisas intervenções individuais. São precisas intervenções, pode ser num bairro, mas em qualquer caso, intervenções locais, intervenções de proximidade. São precisas intervenções a nível nacional para suscitar políticas nacionais que sejam favoráveis aos mais desfavorecidos, aos injustiçados, etc. São precisas intervenções europeias, no nosso caso, e mundiais, em todos os casos. Ora bem, o Papa fala de todos estes níveis e valoriza todos esses níveis. Sem permitir que nós fiquemos julgando que nesse vamos resolver tudo. Dou um exemplo. Houve uma festa do santo que tem uma grande influência na Argentina, que é o São Caetano de Tiene. A festa é dia 7 de agosto. E no ano de 2013, o Papa mandou aos argentinos um
Às vezes pergunto a alguém: tu dás esmola? Respondem-me: sim, pá. E quando dás esmola, fitas os olhos da pessoa à qual dás? Ah, não sei, não dou conta. Então, tu não a encontraste. Tu lançaste a esmola e foste embora. Quando dás esmola, tocas na mão da pessoa ou lanças a moeda? Não. Lança a moeda. Então tu não a tocaste. E se não a tocaste, também não a encontraste. Jesus ensina-nos, antes de tudo, a encontrar-nos. E encontrando-o, a ajudar. Devemos saber encontrar-nos, temos de edificar, construir uma cultura do encontro. Acho isso um espanto, não é? Acho isso um espanto. E é um nível, digamos assim, mais próximo que pode haver, em que o Papa não só valoriza esse nível de proximidade, como até aprofunda o sentido desse nível. No Evangelho Gaudium, o Papa há de dizer: Jesus quer que toquemos a miséria humana, que toquemos a carne sofredora dos outros. Aliás, como sabem, o Papa é muito sensível a isto de tocar. O tocar para ele tem um significado muito forte, como sabem. Aliás, da forma como ele se comporta com os doentes, com os mais depressivos, etc. Ora bem, agora vejam, houve um encontro dos chamados movimentos populares, um encontro mundial dos movimentos populares em Roma, e esses participantes do encontro foram recebidos pelo Papa. E o Papa fez um discurso e a certa altura diz isto: sentiu necessidade de falar da solidariedade. A solidariedade é uma palavra muito mais do que alguns atos de generosidade esporádica. É pensar e agir em termos de comunidade, de prioridade de vida dos outros sobre a apropriação dos bens por parte de alguns. Já entrou na propriedade privada. Vejam como este homem que quer que a gente toque no pobre, salvo seja, não é verdade? Já está a falar na apropriação dos bens. Né? Também é lutar contra as causas estruturais da pobreza. Portanto, não é só dar a tal esmola da pobreza, contra a desigualdade, contra a falta de trabalho, contra a falta da terra, isto é típico da América Latina, falta da terra, de casa, contra a negação dos direitos sociais e dos direitos laborais. Tudo isto é solidariedade. A solidariedade, entendida em seu sentido mais profundo, é um modo de fazer história. Eu acho um encanto e nisto o Papa é realmente original. Tanto fala, aprecia, valoriza o tocar no outro, como já está a falar em transformações e quase em revoluções pacíficas, profundas transformações nas sociedades. Ora bem, há um outro critério, portanto, cientificamente eu diria, está certíssimo. Está certíssimo. Há outro critério que é também, do ponto de vista científico, importantíssimo.
e que em Portugal, porventura, não é suficientemente compreendido. É a distinção entre necessidades urgentes e necessidades duradouras e, sobretudo, as causas das necessidades, as causas estruturais das necessidades. O Papa fala na necessidade de dar de comer a quem tem fome, da necessidade de medidas assistenciais para ocorrer a situações de emergência. Mas diz, essas intervenções devem ser provisórias. Porque o fundamental é, para além disto, nós irmos à procura das causas estruturais dos males. E aqui eu queria falar de uma coisa que às vezes é mal entendida e vem muito a propósito. Fala-se num ditado chinês que normalmente é citado assim: se vires um pobre ou se vires alguém com fome, não lhe des um peixe, dá-lhes antes uma carne. Eu sou radicalmente contra este ditado por duas razões. Em primeiro lugar, porque o tal chinês nunca disse isso. Aquilo que o chinês disse é: se vires um pobre e lhe deres um peixe, ele comerá hoje. Se lhe deres uma cana, ele comerá hoje e no resto da sua vida. Não há nada que diga que o chinês punha o peixe e a cana em termos alternativos. E eu interpreto o ditado assim: se só lhe deres o peixe, ele comerá hoje. Se além do peixe lhe deres a cana, ele comerá hoje e no resto da sua vida. Nós temos uma certa facilidade em transformar em atitudes alternativas, atitudes que por natureza são complementares e cumulativas. Uma não vai sem outra. Uma pessoa com fome, uma pessoa no máximo da sua fraqueza, ponham-lhe uma cana na mão e vejam o que é que ele é capaz de fazer. Ou então, alguém que tem fome, digam: o senhor tem fome, eu já trato disso, o senhor vai tirar um curso profissional de 3 meses, depois vai andar 6 meses à procura de emprego, porque não encontra, anda mais 6 meses à procura de emprego, e ao fim de 1 ano e 3 meses já pode almoçar. É isto o que significa quando as pessoas dizem: não deixe peixe, dá a cana. Portanto, o peixe e a cana são ambos necessários. E é o que o Papa diz. Ações de emergência são necessárias, mas não devem ser definitivas. Devem ser provisórias. Porque se a gente, eu costumo dizer, se a gente tem um projeto de luta contra a pobreza e sente que ele nunca mais acaba, nós devemos desconfiar do que estamos a fazer. Porque se um projeto de luta contra a pobreza for eficaz, ele às tantas não vai ser necessário. Porque as pessoas venceram a pobreza, saíram da pobreza e passaram a ganhar como normal dos cidadãos. Bom, portanto, este é um segundo aspecto. Um é os níveis de intervenção, outro é os tipos de necessidades urgentes e necessidades mais longa duração, ou então as causas. Há um teólogo latino-americano que põe este problema. Se a caridade me leva a dar de comer a um pobre, ela ficará incompleta se eu, além de dar de comer, não perguntar-me a mim mesmo porque é que ele não é autossuficiente em matéria de alimentação.
porque aquilo não tem dinheiro para comer. E se eu fizer esta pergunta, eu eventualmente chego às causas profundas que já não estão nele, estão na sociedade. É o desemprego, é uma política social imprestável, etc. E já agora, desculpem, eu contar uma história que se passou com o meu sobrinho, este também de meio alemão, no Algarve. Tinha 5 anos na altura. Vi um senhor a pedir esmola. Para ele foi uma situação estranha. Perguntou à minha filha, à mãe dele, o que é que ele está a fazer? Ele está a pedir dinheiro, filho. Está a pedir dinheiro porquê? Para comer. Está a pedir dinheiro para comer. E tu como é que fazes lá em casa? Eu trabalho e tenho dinheiro. O teu pai também trabalha e também recebe dinheiro. E porquê que ele não faz a mesma coisa? Se calhar aquilo que ele sabe fazer, neste momento, não tem emprego. E eu acho esta conversa de uma criança de 5 anos interessantíssima por 3 razões. Primeiro, ele viu um homem a pedir esmola e sentiu que havia qualquer coisa de estranho. A posição de pedir esmola não é própria do ser humano. Há ali qualquer coisa que não joga certo. A tal ponto que ele quis saber o que é que ele estava a fazer. Segundo, ele foi fazendo perguntas que começaram pelo pobre, o indivíduo, mas só pararam quando a resposta foi societal. Não há emprego. Foi só nessa altura que ele parou. Enquanto a conversa se manteve a nível individual, ele continuou a fazer perguntas. Eu acho isto uma maravilha, do ponto de vista das ciências sociais, que no fundo é isto que cada um de nós devia fazer. Eu não tenho para comer? Sim, senhor, dou-te comer. Mas pergunto, porquê que não tem para comer? Bom. Terceiro aspecto do pensamento social do Papa. O Papa não se limita a descrever os problemas sociais, mas vai à procura das causas. E quando chega às causas, é muito claro que para o Papa as grandes causas dos problemas sociais não estão nas pessoas, estão no modo como a sociedade e a economia estão organizadas e funcionam. Dou exemplos. Hoje devemos dizer não a uma economia da exclusão e da desigualdade social. Esta economia mata. Hoje tudo entra no jogo da competitividade e da lei do mais forte, onde o poderoso engole o mais fraco. Isto só com uma revolução. Revolução cultural à sua. Hoje devemos dizer não a uma economia da exclusão e da desigualdade social. Portanto, vejam que a exclusão e a desigualdade social não são fenómenos esporádicos da economia que nós temos. Não. É uma economia da desigualdade. É uma economia da exclusão. Portanto, a exclusão e a desigualdade são características inerentes à economia que temos. E, portanto, precisamos de uma economia alternativa. E aí a porta torce-se lá. Como é que nós vamos arranjar outra economia? De várias formas. Primeiro, tendo consciência de que esta economia não serve. E aqui nós temos muita gente que não concordará com o Papa quando diz que temos que dizer não a esta economia que mata.
E aqui podemos falar não só dos economistas, mas até dos economistas das universidades católicas. Uma das conferências que eu ouvi pelo YouTube acerca da Evangelii Gaudium foi de um instituto católico nos Estados Unidos, uma conferência feita pelo diretor desse instituto. Não posso fazer processos de intenção, mas ponham-se na minha posição. Diz assim o diretor, o padre diretor desse instituto. O Papa publicou um documento que é uma exortação apostólica. Queria chamar a atenção para o facto de que na hierarquia dos documentos do magistério a exortação apostólica não é das mais elevadas. Olá. O que é que tu queres dizer com isso? Mas, todavia, devemos ler e atender com todo o respeito e consideração. O Papa critica o mercado descontrolado. Eu pergunto-me, onde é que há mercado sem controle? Todos os mercados que eu conheço são regulados. São perguntas que eu faço. São perguntas. Quer dizer, uma forma... eu não sei, é possível que ele quisesse mesmo fazer a pergunta. Mas nós não podemos deixar de nos interrogar. Tu estás a perguntar ou estás a responder? Não é? Bom, portanto, só para dizer que não espanta que haja muito bom católico economista e responsável por faculdades de economia e universidades católicas que, pura e simplesmente, não faça nada em relação a isso. E não faça nada por várias razões. Ou porque não concorda, ou porque não encontra outra solução. Agora, eu penso que o Papa não está a falar só às universidades. Não está a falar só aos economistas. Está a falar ao povo de Deus. E o povo de Deus pode fazer muito neste sentido. Em primeiro lugar, pode dizer que a economia é muito mais do que a ciência económica. A economia é, antes de mais, uma ciência de comportamentos humanos. Se os cristãos tiverem outros comportamentos, as leis económicas são outras. Houve uma diocese nos Estados Unidos, em que um jornal escreveu qualquer coisa que o bispo considerou que era intolerável. Criou um movimento na diocese para boicotar o jornal. O jornal foi à falência. Nós sabemos aquilo que vai nas empresas, sabemos aquilo que vai nas multinacionais, sabemos as crianças que são torturadas, que fazem trabalho escravo para nos mandarem para aqui sapatos e roupas e outras coisas. Nós somos capazes de dizer: eu não vou comprar esta marca. Nós interessamos-nos por saber em que condições é que aquelas coisas são produzidas. Anteontem ouvi um economista dizer que os economistas chineses já chegaram à conclusão que a China não pode progredir se continuar com as atividades industriais mal pagas. Então, sabem qual é a solução? Não é pagar melhor, é mandar essas atividades para os países pobres. Nós sabemos isso. Nós sabemos quanto do nosso consumo está dependente disso. Ora bem, portanto, podemos fazer muito mais do que nós podemos. Eu li um livrinho publicado pela Comissão Europeia que faz um apanhado
de todos os movimentos que existem na Europa que andam à procura de uma nova teoria económica. Eu devo dizer que aquela que mais me impressionou não é de teor económico, é de teor antropológico. Aliás, os Papas, quer o Bento XVI, quer o João Paulo II, quer este, falam no erro antropológico. A economia tem uma visão errada do ser humano. Antigamente o ser humano valia enquanto produzia. Agora vale enquanto consome. Se deixou de consumir, não serve. E o Papa diz que, além de ser consumidor, o próprio ser humano é considerado um bem de consumo. É considerado um bem, uma coisa. Portanto, o erro é antropológico. Esse movimento, uma das coisas que citava é isto. A teoria económica pressupõe que o homem é, por definição, um ser competitivo. Isto não é errado, é verdade. Mas só é errado na medida em que se esquece que este mesmo ser humano tem outras facetas. E uma delas é que, assim como é capaz de competir, é capaz de colaborar, de cooperar. Isto não faz parte da teoria económica. Ainda ontem ouvi uma discussão entre dois políticos em que uma política disse a finalidade da empresa não é, antes do mais, fazer lucro, mas produzir coisas úteis à sociedade e ao bem comum. E o outro lado respondeu: a senhora está a falar de ideologia. E ela perguntou: e o senhor não fala em ideologia quando fala dessas coisas? Ele disse: talvez, mas há quem diga que os mercados são neutros do ponto de vista ideológico. Portanto, isto só para dizer que eu não estou a simplificar o problema. O problema é realmente complexo. Mas se isto é verdade, que a economia que temos é uma economia que mata, é urgente que nós, pelo menos, comecemos a ter consciência disso e a tentar fazer aquilo que podemos. Ora bem, uma coisa que eu gostaria de salientar: reparem que o Papa não diz apenas esta economia mata. Não. O Papa sugere uma atitude. Temos que dizer não. Portanto, temos que rejeitar. O Papa está a propor uma atitude. Não é só dizer esta economia mata. No pensamento económico vigente e dominante, um é este, de competitividade, etc., de competição. Outro é também um princípio muito antigo e que é um princípio que eu chamaria de equidade automática. Reparem que os nossos políticos e economistas agora dizem o que é preciso é crescimento económico. Sem crescimento económico não dá nada. Nós temos que ter a consciência de que o crescimento económico é indispensável. Mas não é qualquer crescimento económico que resolve o problema do bem-estar da sociedade. Há modos de ter crescimento económico que pode aumentar a pobreza e aumentar a riqueza dos que já são ricos. Há uma teoria que diz assim: basta a gente pensar em crescimento económico, que há mecanismos automáticos que fazem com que esse crescimento vá atingir todas as camadas da sociedade numa distribuição equitativa. O Papa diz que isto é falso.
E diz que é falso com dois argumentos. Um é um argumento empírico. Isto nunca se verificou em nenhum país. É o que o Papa afirma. E depois tenta uma explicação. Tenta uma explicação em que diz que é uma certa ingenuidade das pessoas pensarem que os mais poderosos terão determinados comportamentos. Mas o mais forte é este. Nunca se verificou. E mais, e aqui vem uma outra característica do Papa, e diz, e entretanto, enquanto a tal distribuição se não faz, que nunca mais se faz, entretanto, o pobre espera. E este é um outro ponto importantíssimo. Quando nós ouvimos falar que as coisas estão a melhorar, que daqui a uns tempos vão ser melhores, que estamos que já viramos a curva, e etc., temos que pensar numa coisa. O que é que está em causa? O que está em causa é alguma coisa superficial, que pode esperar 5, 10, 15 anos, ou é qualquer coisa de sofrimento humano que não pode esperar nem um dia? Se não pode esperar nem um dia, eu não posso confiar em princípios de doutrina económica ou de pensamento económico que me vão dizer que no futuro as coisas vão ser melhores. Muito cuidado com isto, não é? Muito cuidado com isto. E este princípio de saber o que está em causa e a sua relação com a dignidade humana e o sofrimento humano é muito importante. E aplica-se até noutros casos. Quando se diz, por exemplo, que a taxa de pobreza em Portugal está a baixar, o último ano subiu por acaso, mas que vinha baixando, sim, vinha baixando. Aquilo que eu pergunto é, perante o fenómeno da pobreza, perante aquilo que desumano significa a pobreza, a taxa de melhoria é suficiente? É aceitável? Ou temos que fazer qualquer coisa de diferente? Este problema do tempo, nós cristãos, temos que ter uma noção muito clara. Quando se fala do tempo, saber o que é que está em causa. Como aquele exemplo que eu dei. Alguém tem fome. Eu vou dizer que o Senhor espera mais 6 meses, mais um ano para comer. É isto? Portanto, este é outro ponto que o Papa levanta e que chama a atenção, não desta forma que eu fiz, mas chama a atenção para o facto em que diz entretanto, os excluídos continuam a esperar, enquanto a tal distribuição não atinge todos equitativamente. Bom, eu estou quase a falar uma hora. Queria também pôr aqui um outro ponto que é muito importante. É um ponto que na nossa sociedade neste momento há muitas ideias. Nós, um grupo de pessoas, fizemos um documento sobre uma estratégia para combate à pobreza em Portugal e agora estamos a ter reuniões com os partidos políticos representados na Assembleia para os sensibilizar para assumirem o problema. Houve o coordenador desse grupo de trabalho que levou o documento a um dos nossos ministros. O ministro começou a fazer uma crítica e ele disse: o senhor já viu quais são as instituições e as pessoas que estão ligadas, que produziram este documento? E mostrou-lhe a lista das pessoas. E o ministro viu a lista e disse: são todos centralistas. Centralistas. O que era ser centralista? É serem a favor
da intervenção do Estado nesta matéria da pobreza. Ora bem, eu vou dizer aquilo que o Papa diz, porque é importante. O Papa olha para o problema da desigualdade de rendimentos e, a certa altura, diz assim: tal desequilíbrio de rendimentos provém de ideologias que defendem a autonomia absoluta dos mercados e a especulação financeira. Por isso negam o direito de controle dos Estados encarregados de velar pela tutela do bem comum. O cuidado e a promoção do bem comum da sociedade, diz o Papa, compete ao Estado. Este, com base nos princípios da subsidiariedade e da solidariedade, e com um grande esforço de diálogo político e criação de consenso, desempenha um papel fundamental que não pode ser delegado, diz o Papa, na busca do desenvolvimento integral da todos. Este papel exige, nas circunstâncias atuais, uma profunda humildade social. Ora bem, portanto, eu para mim tenho isto como muito claro. O bem comum é função primordial do Estado. O Estado existe para zelar pelo bem e promover o bem comum. Segundo, a luta contra a pobreza é um aspecto fundamental do bem comum. Portanto, no combate contra a pobreza, o Estado tem um papel predominante. Eu, para mim, não tenho dúvida. Claro, o Papa usa de todas as cautelas, usando o princípio da subsidiariedade, sabem o que é? O que pode ser feito a um nível mais baixo não deve ser feito a um nível mais alto. O Papa dá um exemplo até de nível eclesial, diz: aquilo que pode ser decidido por um bispo não deve vir cá para decisão a Roma. Se pode ser decidido numa diocese, porque é que vem a Roma? Perda de tempo, perda de recursos, etc. Bom, portanto, subsidiariedade é isto. O que pode ser resolvido a um nível não deve ir para um nível mais elevado. Solidariedade também. E já viram o que é que o Papa entende por solidariedade. Não é uma aguarela por cima das coisas. Busca de consensos, diálogo político, certamente. E esse papel do Estado não pode ser delegado. Bom, há um outro princípio da economia que o Papa também não deixa intacto, digamos assim, que é o chamado princípio da mão invisível. Este é um princípio que vem do século XVIII, XIX, do Adam Smith, em que havia uma mão invisível que tratava das coisas do mercado, de ter bons resultados, etc, etc. Há um economista atual que diz que a mão só era invisível porque não existe. Acho um bom comentário. Portanto, o Papa também não vai nisso. Não podemos confiar nas forças cegas e na mão invisível do mercado. Não é? Etc. Bom, portanto, eu queria terminar nos 5 minutos que ainda tenho só a referir que há 3 pilares que o Papa utiliza no seu pensamento social. Tem um pilar ético, que vou desenvolver um bocadinho, porque ainda não falei dele. Tem um pilar teológico, do que já falei. Tem um pilar antropológico, do qual também já falei. Quanto ao ético, queria dizer que, com certeza que se recordam de uma parte
em que o Papa diz, em relação à evangelização, evangelização, não é coisas sociais. Diz assim, a evangelização, para ser universal como deve ser, há de atingir todos os seres humanos. Mas depois diz assim, mas será que a Igreja deveria privilegiar alguém? E depois diz, quando lemos o Evangelho, fica muito claro que devemos privilegiar os pobres, os marginalizados, aqueles que não podem restituir, etc. Portanto, essa chamada opção preferencial pelos pobres é qualquer coisa que o Papa assume com toda a força e mais. Não é só no campo social, é no campo da evangelização como um todo. E diz que a própria Igreja tem que ser mais acolhedora dos pobres. Bom, depois, do ponto de vista ético, tem esta coisa muito simples. Diz assim, animo os peritos financeiros e os governantes dos vários países a considerarem as palavras de um sábio da antiguidade. Quem é esse sábio? É São João Crisóstomo. E o que é que são as palavras que ele quer que os governantes e os peritos financeiros leiam? É isto. Não fazer os pobres participar dos seus próprios bens é roubá-los e tirar-lhes a vida. Não são nossos, mas deles, os bens que afarrolhamos. Vejam se todos os primeiros livros deste mundo lerem isto e os peritos financeiros. Portanto, aqui o Papa entra claramente num princípio que é antiquíssimo no pensamento da Igreja, que é o do destino universal do planeta Terra. Os bens da Terra foram criados para servir a todos. O Papa Paulo VI diz, se é assim, nessa altura, todos têm direito de encontrar nela, na Terra, o que necessitam para o seu sustento e progresso. Não é só para o sustento. Não é só para o sustento. E Paulo VI diz mais, o que os outros também dizem, mas Paulo VI é mais claro. Todos os outros direitos, incluindo o de propriedade privada e de comércio livre, estão subordinados ao princípio do destino universal do planeta Terra. Portanto, nem o direito de propriedade privada, nem o direito de comércio livre podem contrariar o destino universal do planeta Terra. Portanto, a componente ética, digamos assim, do pensamento do Papa João Paulo, do Papa Francisco, vão nesta linha. Podia discorrer um pouco mais sobre o lugar social dos pobres. Só leio uma frase para encerrar. Diz o Papa: prefiro uma igreja acidentada, ferida e enlameada por ter saído pelas estradas, a uma igreja enferma pelo fechamento e a comodidade de se agarrar às próprias seguranças. Eu, muito sinceramente, eu penso que aquilo que o Papa quer para a Igreja é praticamente uma transformação profunda. E será uma pena brutal se a malta ler, só sei, ler isto e mudar umas coisinhas para ficar tudo mesmo.
E eu termino com aquela frase. Vale a pena a gente querer deixar o mundo um pouco melhor do que era antes da sua passagem. Muito obrigado. Nós não temos esta percepção desta globalidade da nossa posição no mundo, nem temos, digamos, não sentimos este impulso para modificar estruturalmente a sociedade em questão. Esta exposição que nos fez de maneira apaixonada o professor Bruto da Costa deve ser para todos nós um chamamento. Acho que o tema é suficientemente escaldante para trocarmos algumas impressões, de maneira que agora a palavra é vossa. Eu não conheço o grupo, não conheço o grupo. Agora, soube no outro dia os nomes dos nossos portugueses que já estiveram em reunião, não é? Mas, quer dizer, não posso adiantar nada. Agora, o que não será para mim surpresa, que seja um grupo entre outros que tentam dominar as coisas. Quer dizer, esse grupo aparecia como um grupo que queria dominar para já a Europa e penso que o mundo também. Agora, que esses mecanismos deixados entregues a si próprios, conduzem, vamos cá ver, a gente, o Paulo VI diz isso, mas eu penso que a intuição humana basta para darmos conta de que é assim. Paulo VI diz: a livre concorrência tem vantagem quando as partes têm o mesmo poder de influência na troca. Ora, vamos imaginar que a primeira troca é nestas condições. Mas com o evoluir das coisas, naturalmente, um lado vai começar a ter mais poder do que o outro. E, portanto, o desequilíbrio, aquele equilíbrio do princípio é necessariamente um equilíbrio instável, que desequilibra para o lado do mais forte. E, portanto, é natural que depois esses poderes, depois posso acrescentar uma coisa sobre isso, esses poderes vão procurar tirar o maior rendimento. Bom, queria dizer uma coisa, eu estou neste momento a tentar escrever um livro muito complicado. Eu jogava que era mais fácil. E eu, durante a minha vida, trabalhei em 3 áreas. Trabalhei no problema do desenvolvimento e desigualdades. Trabalhei na pobreza e trabalhei nos direitos sociais. Mas em tempos diferentes. Eu agora queria escrever um livro em que misturava estas 3 coisas. A pobreza, a desigualdade e os direitos humanos. Bom, quis começar com pobreza e desigualdade. Escrevi a um técnico do Banco Mundial que escreveu um artigo sobre isso, a pedir bibliografia. Resposta: bibliografia, 0. Escrevi agora a um francês, ainda não respondeu. Mas, por aquilo que eu vi, na Europa, na língua inglesa, 0 também. Portanto, o que é que acontece? Os especialistas em pobreza, que eu tenho sido, estudaram a pobreza. Os especialistas em desigualdade, estudaram a desigualdade. Os especialistas em direitos humanos, estudaram os direitos humanos. Mas não cruzaram. Bom, e para mim o gozo é cruzar. Bom. Agora, porquê é que eu me lembrei disso? Porque aquilo que me fez tentar relacionar a pobreza com a desigualdade são 2 coisas. Primeiro, Portugal tem uma tradição multissecular, desde o
século XIII, desde 1211, que nós temos diplomas em que o rei se declara protetor dos povos. É meu mistério defender os povos contra os poderosos, dizia o rei. Num diploma legal, não é? Bom. Depois temos a história toda das misericórdias, dos hospitais, de tantas instituições sem fins lucrativos, etc. E chegamos ao século XXI e temos 2 milhões de pobres e uma população de 10 milhões. Como é que se explica isto? Segundo, desde 1986, entramos para os programas europeus de luta contra a pobreza, onde houve um progresso científico, conceptual, metodológico notável. A taxa de pobreza praticamente continuou a diminuir, ou diminuiu pouco, mas não explica também os 2 milhões de pobres. Encontrei um relatório do Banco Mundial em que o Banco Mundial, nesta matéria, como sabem, é insuspeito. Todo o relatório é dedicado à desigualdade. E é relatório de 2005, salvo 5 ou 6. Faz algumas afirmações que para mim foram uma luz, sobretudo, é dito pelo Banco Mundial. Primeiro, há vários tipos de desigualdade. Desigualdade de rendimento, desigualdade de poder, desigualdade de capacidade de influência, etc, etc, etc. Segundo, os vários tipos de desigualdade, de poderes, entrelaçam-se e, portanto, fortificam-se mutuamente. Se eu tenho poder porque sou rico, eu utilizo o meu poder de influência para ser mais rico. Portanto, a desigualdade reforça-se. Terceiro ponto, e este foi para mim uma novidade muito grande. As desigualdades cristalizam nas instituições. Daí que eu diga agora o seguinte: para manter a desigualdade, os beneficiários da desigualdade não têm que fazer nada, porque as instituições não dão conta disso. E eu pergunto, porquê é que nunca havia nenhuma reação de nenhum rico a um projeto de luta contra a pobreza? Pois, porque os projetos de luta contra a pobreza passam ao lado. Não tocam na desigualdade. Não fazem, não beliscam minimamente os mecanismos de desigualdade. Portanto, agora estou com uma curiosidade nova de ver em que medida é possível combater a pobreza a sério, sem combater ao mesmo tempo a desigualdade. E este é o problema científico para o qual não tenho apoio nenhum e por isso é que o livro está a resultar muito mais complicado do que o programa. Bom, mas vou dizer-vos uma coisa. Esse técnico do Banco Mundial a quem eu escrevi, e porquê que lhe escrevi, escreveu um artigo numa revista de economia. Ele é economista, um artigo que ele insiste, que escreve a título individual, em que diz o seguinte: os estudiosos da pobreza têm um paradigma que designam por a armadilha da pobreza. O que é a armadilha da pobreza? O pobre, por ser pobre, tem 2 tipos de dificuldades para deixar a pobreza. Primeiro é a dificuldade, carências, etc, etc. E um outro tipo de dificuldade é pelo simples facto de ser pobre. Portanto, dizer o paradigma dos estudiosos da pobreza é: porque é que um pobre é pobre? O pobre é pobre porque o pobre é pobre. Portanto, um ciclo vicioso. Ele diz que agora que nós sabemos o que sabemos da desigualdade,
temos que começar a falar na armadilha da desigualdade. Porque o Banco Mundial diz uma outra coisa que eu me esqueci de dizer, que são essas estruturas que cristalizam a desigualdade que impedem a mobilidade dos de baixo para cima. Portanto, fica tudo na mesma, em termos de status de desigualdade. Então, diz este rapaz, economista, então temos que falar de um novo paradigma. Que, a brincar, diz ele, a brincar, eu poria assim. Porque é que o pobre é pobre? Então agora, o paradigma tem que ser, o pobre é pobre, porque o rico é rico. Ele disse que propunha esse paradigma a brincar. Eu estou a tomar a sério. E estou a ver se realmente é possível. Ora bem, isto tudo para lhe dizer que vinha a proposta da sua questão de que não se importa de fazer lembrar o ponto exato. Esse grupo. Portanto, nesse contexto mundial, ora bem, nesse contexto mundial, é isso que eu queria dizer, não espanta que os que estão no topo utilizem o seu poder para o reforçar, o poder em todas as suas expressões. E não é por acaso que até em Portugal, enquanto a grande maioria da população estava a apanhar com pancada de todo tamanho, os muitíssimos ricos milionários aumentaram a sua fortuna. E mesmo em termos de desigualdade, nós estamos a usar por força da União Europeia, mas não é por força, porque a União Europeia utiliza isso, mas nós temos que procurar outros indicadores que não refletem de forma nenhuma o grau de desigualdade social. Não refletem de forma nenhuma. E, portanto, é qualquer coisa que tem que fazer parte das preocupações da opinião pública normal. Então, compreende-se que os resultados de um inquérito à pobreza surjam 2 anos depois do inquérito. Para quê? Para saber que há 2 anos a situação era aquela. Permitiu o nosso Primeiro-Ministro dizer aquilo era há 2 anos, hoje estamos melhor. Com base em quê? Se aquele era o último inquérito. Está bem? Ora bem, é por isso que eu digo que o facto da Europa ter aquele inquérito não dispensa que cada país da Europa tenha o seu inquérito sobre o qual possa fundamentar as suas políticas. Não é o inquérito de 2 anos atrás que eu vou fundamentar a política para o próximo ano. Há assim muita coisa, tecnicamente, coxa, que é pena que a opinião pública não tenha tido a oportunidade de apanhar. Desculpa. Muito bem. Nós estamos realmente vivendo uma situação complicada. Quem se preocupa, quem pensa, quem ouve estas coisas e medita nelas, sente-se um pouco maniatado, sem saber bem o que deve fazer. Há muito tempo, há muitos anos antes de vir corriqueiramente nos jornais, que aquela reunião que se faz na cidade de Davos é praticamente onde se reúne toda a nata que tem o poder do capital, não é? E que com certeza tomam deliberações nesse sentido. Esse grupo tem a vantagem de dar publicidade. O outro não. É secreto. E agora, quando a nossa... Quem são as personalidades portuguesas que já participaram nesse grupo? Sr. Padre, eu não queria... se pode dizer, é só para... Não, eu não queria correr o risco de dizer nomes, porque eu tenho lido tanta coisa por esses dias sobre a lista dos VIP,
etc. Que não chega se estou confundido. Mas eu penso que o representante do grupo em Portugal é o Balsemão. E depois eles disseram, o texto que eu li dizia de alguns dos nossos, enquanto foram ministros, isto, aquilo, foram convidados, mas foi lá para o Morrinho. O organizador destas coisas, por parte de Portugal, é o Balsemão. E houve já uma reunião em Portugal que foi organizada pelo Balsemão, salvo erro, na Quinta da Penhão. Vamos revelar a sua primeira nota.